Oi gente, tudo bem? Como vocês viram no título do vídeo, eu vou responder algumas dúvidas sobre o parto domiciliar. Como eu tive 2 partos domiciliares, muita gente me pergunta, e às vezes são perguntas muito simples, outras mais cabeludas, mas como eu não sou um profissional da área, eu vou explicar assim, responder essas dúvidas dentro daquilo que eu sei, dentro da minha experiência. E se vocês tiverem, né, dúvidas mais cabeludas, mais sérias, me avisem que eu posso, quem sabe, gravar um vídeo com as minhas meninas, minhas parteirinhas, para ajudar a vocês esclarecerem essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas para mim não me perder e não fazer um vídeo tão gigante, sem conteúdo. Então me perdoem por qualquer falha, tá? Primeiro, o porquê eu decidi parar em casa. Eu decidi parar em casa porque eu tive o meu primeiro parto completamente traumático. Né? O parto do Fernando foi um parto hospitalar a fórceps. E eu tinha tudo para ter um parto extremamente tranquilo, estava fluindo muito bem. Eu demorei bastante para ir para o hospital. Né? Eu acordei às 6 horas da manhã, já com contrações, só fui para o hospital quase 5 horas da tarde. Então eu fiquei 12 horas em casa, né, e só fui meio que por aquela pressão familiar, sabe? Cheguei no hospital já com quase 6 centímetros de dilatação, mas aí começou o horror, né? Porque aí me colocaram no sorinho, né, a tal da ocitocina sintética. A médica estourou a minha bolsa e eu fiquei obrigada a ficar deitada. E óbvio que o pior aconteceu. Eu vi 4 mulheres passando por mim e as 4 fizeram uma cesárea ali, era um sábado à noite. As enfermeiras sumiram, todo mundo sumiu, eu fiquei sozinha até a hora que o médico finalmente me chamou para me avaliar e já me levou para a sala de cirurgia, só que ele não tinha feito nenhuma avaliação. E chamou o anestesista aplicou a hack e ele pediu para a enfermeira me preparar para cesárea. E aí a enfermeira avisou para ele: não, doutor, não dá mais tempo. E ele: como assim não dá mais tempo? E aí quando ele foi ver, o Fer já estava tão encaixado que não tinha mais como fazer uma cesárea, porque ele teria que puxar ele de volta. E aí seria muito pior. E graças a Deus isso não aconteceu. Mas também por conta da hack, eu não tinha mais força. Porque eles até tentaram, gritando na minha orelha, forçando a minha barriga, né? A manobra de Kristeller, perdão, eu não sei a pronúncia ao certo. Mas empurrando a minha barriga, fazendo força em cima de mim, gritando na minha orelha, mandando eu fazer força. E só que eu não conseguia mais, porque eu não tava sentindo mais nada, né? Tava tudo já adormecido. E aí o médico fez o parto a forceps. O Fernando nasceu, levaram ele pra longe de mim. Eu só fui ver meu filho no dia seguinte, né? Assim, depois do parto, depois que levaram pra salinha pra examinar, aquela coisa toda. A enfermeira só trouxe ele, colocou assim em cima de mim, 30 segundos, mostrou pro meu marido e foi embora. Então eu só fui ver meu filho às 8h30, 9 horas da manhã do dia seguinte. Isso porque ele nasceu às 10 para as 10 da noite. Passei muito mal, né, por conta da anestesia, aquela tremedeira horrível, aquela dor de cabeça insuportável. Tive uma péssima experiência, assim, o primeiro mês de amamentação, porque eu não fui ensinada e também não busquei informação, né, não sei o que é o pior erro. Eu acho que não buscar informação. Mas também não fui ensinada no hospital como fazer aquilo, então meu sonho empedrou. Enfim, gente, foi um verdadeiro show de horror. Meu filho ficou roxo, sabe, no rostinho, assim, eu tenho fotos dele com a bochechinha toda roxa, por causa do fórceps. E aí eu decidi que, quer saber, eu não quero mais ter filho, não. Porque eu não quero cesárea. Abre parênteses. Amadas do meu coração, eu não sou contra quem faz cesárea. Eu não sou contra a mulher que opta por cesárea, tá? Eu nasci por uma cesárea, porque minha mãe fez uma cesárea pra me ter. Minha irmã fez cesárea.
A maioria das minhas amigas tiveram cesárea e eu não as odeio por isso e não acho que elas são menos mãe por ter feito cesárea, ok? Só mais um pouquinho. E eu não gosto de cesárea porque eu não consigo me imaginar numa mesa de cirurgia alguém me cortando. E isso não é somente pela cesárea, é qualquer tipo de cirurgia. Me dá arrepio, me dá um trem ruim só de imaginar alguém me cortando. Fecha parênteses. Então, eu pensava, se eu não quero ter um parto como eu tive, um parto normal de horrores, eu também não quero ter uma cesárea, então é melhor não ter filho. Foi passando o tempo, e aquele reloginho, né? Aquela coisinha assim foi brilhando, e mais um filho, mais um bebê. E aí eu comecei a pesquisar. Vamos ver se tem alguma outra maneira de eu ter um filho sem morrer. Sem sofrer tanto como eu sofri. E aí eu me lembrei que eu já tinha ouvido falar sobre o parto humanizado, mas gente, quando eu tive o Fernando eu tinha acabado de completar 21 anos de idade, não tinha quase nada na cabeça. Mas enfim, outra história. Então aí eu comecei a pesquisar, eu lia relato de parto, eu lia matéria sobre o parto, eu assistia vídeos no YouTube, e na época assim era algo que era pouco falado ainda, né, não como hoje. Você coloca lá parto domiciliar no Google, pá, aparece um monte de coisa. Não, na época era um pouco mais difícil, um pouco mais assim, sabe, quietinho, um movimento mais calminho. E aí eu me informei e eu decidi, eu falei, quer saber? Quando eu tiver mais um filho eu vou ter desse jeito aí, eu vou ter em casa. E nisso eu comecei a falar pra minha mamãe, e falava pro meu pai, e falava pro marido, sabe assim, fui preparando o ambiente. Quando eu finalmente engravidei, porque aí nesse processo foram 6 anos, até o segundo filho, né, até a Sofia chegar. Então, deu tempo de eu falar demais sobre parto domiciliar, eu ler demais sobre parto domiciliar, então quando eu engravidei eu falei, não existe na face da terra outra coisa que eu possa fazer além de ter um parto em casa. Fui atrás de uma doula querida, que eu, assim, tenho um lugarzinho especial para ela no meu coração, a Michele, né, de Sorocaba. Me indicou a equipe do Arte de Nascer, né, a Adriana e a Camila. E aí nós já marcamos a primeira consulta. O marido deu uma assustada, tipo, opa, você vai mesmo querer isso aí? Que ele achou, né, que na hora H eu ia, né, mas não. Aí, né, nós tivemos a nossa primeira consulta, e na primeira consulta meu marido já saiu decidido, não é isso que a gente vai fazer, vai ter parto em casa. Esse negócio aí é da hora. Ele também vai gravar o relato dele, tá, dos partos, né, a visão dele sobre o parto, então fica de olho aí. Não perde não. Então, resumido, foi por causa disso que eu decidi ter um parto domiciliar, tá? Ok? Agora vamos às perguntas sérias, cabeludas e cheia de coisa. Como amenizar a dor do parto? A dor do parto eu acho que ela é muito relativa. E eu acho, claro que existe dor sim, mas claro que cada mulher é uma mulher, cada organismo é um organismo, cada parto é um parto, cada bebê é um bebê. E eu acho que o ambiente que você tá é o que vai fazer você sentir mais ou menos dor. Uma intensidade maior ou uma intensidade menor. Eu particularmente me sinto muito mais protegida em casa. Se você falar pra mim, se está em trabalho de parto, vai pro hospital, eu vou morrer de medo. De verdade, eu vou morrer de medo. Esse é o meu pavor, estou confessando aqui. Eu tenho um pavor de ter que ir parir no hospital. Porque pra mim, a minha casa é um ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais delícia para eu ter meus filhos. Então isso me ajuda a quê? A minha mente. E aí eu vou pensar em mim, no bebê, e aquele momento, sabe? Eu vou visualizar a contração, eu vou visualizar o meu quadril, e o canal, e o bebê saindo, e pronto, nasceu. Entendeu? Vocês entenderam? Mas na prática a gente tem banho de água quente, a banheira, massagem, sabe? Tem muitas coisas que a gente pode fazer em casa para amenizar essa dor. Que se você tiver uma doula, por exemplo, até no próprio hospital você pode sim ter um parto muito mais tranquilo, sem dor. Lembrando que um parto
quando ele é feito com ocitocina sintética, né, aquele sorinho que nossos queridos amados médicos teimam em colocar na mulher assim que ela dá entrada no hospital, a dor é muito mais intensa, porque o nosso corpo, ele libera ocitocina de uma maneira natural, conforme vai passando o trabalho de parto, até que esse bebê nasça. Porque é a liberação da ocitocina que faz a contração, e a contração é que faz o colo do útero afinar, e é o colo do útero afinando que ele some e a dilatação acontece. Então, você vê que uma coisa leva a outra e é um processo, cada um no seu tempo. Então, quando você chega no hospital e colocam aquela ocitocina, é uma bomba, né, que colocam em você. E aí, óbvio que a dor vai ser muito mais intensa, porque um homem, ele não sabe a quantidade ideal de ocitocina que o seu corpo suporta, ok? Então, em casa, você consegue ter essa tranquilidade, porque o seu corpo que está trabalhando é o seu corpo que sabe a hora certa, a quantidade certa, então é muito mais fácil lidar com a dor. E claro, você precisa de ter um auxílio ali psicológico, você tem que estar decidida, né? Mas toda mulher sim é capaz de ter um parto natural, independente de ser em casa ou não, tá? Mas como aqui o assunto é parto domiciliar, vamos focar nisso. Vamos lá. Parto domiciliar é arriscado? E se acontecer algum problema? Eu vou ler um trecho que eu peguei aqui da internet. E é bem simples. Só pra não me embananar demais. Mas diz assim: se tratando de partos domiciliares, estes possuem riscos similares aos partos vaginais hospitalares de baixo risco, com a diferença de que a proporção de mulheres satisfeitas com a experiência do parto é maior em mulheres que pariram em casa. Alguns estudos mostram, inclusive, que o número de intervenções sofridos pelas mulheres no parto domiciliar é menor, o que também pode aumentar a segurança do processo. Em um parto domiciliar planejado, uma das coisas que se define é a equipe e hospital de referência. Isso significa que durante o parto há um plano de transferência, transporte e atendimento hospitalar em caso de alguma intercorrência. Se algum problema acontece, a mulher é transferida para o hospital de referência e será atendida por um obstetra, garantindo que ela continue sendo tratada com respeito e que receba as intervenções necessárias para o seu caso. Então, o risco, ele existe da mesma maneira que existiria no ambiente hospitalar. Aí você vai falar assim pra mim: ah, mas não é mais fácil você ter um bebê no hospital? Porque em casa a gente não tem um hospital, uma UTI montada e tudo mais. Sempre quis fazer essa voz. Gente, só que é o seguinte: um parto, você tem que pensar que um parto ele é natural. O seu corpo ele sabe o que tá fazendo. Sabe, você não precisa ensinar o seu corpo a fazer. Toda mulher nasce com uma fisiologia e ele sabe. A contração acontece na hora que tem que acontecer e o parto vai acontecer. Se você tiver uma gestação de baixo risco, como eu disse, o risco vai ser o mesmo se você estiver no ambiente hospitalar. E lembrando que a equipe que atende parto domiciliar, elas não vêm de mão abanando, tá? Elas trazem sim materiais, agulha, sutura, ocitocina, umbu de oxigênio, tanto para a mãe quanto para o bebê. Enfim, gente, é uma mala gigantesca, cheia de aparatos para... Ai, me sumiu a palavra agora. Mas para tratar de hemorragias, né, possíveis hemorragias, enfim, gente. Elas não vêm com um baldinho e pano e água quente só, sabe? São pessoas que realmente entendem, sabem o que estão fazendo. E a gente não tá aqui para correr risco, né? Acho que nenhuma mãe, nenhuma mulher em sã consciência se colocaria numa situação de risco porque quer. Então, se você escolher uma boa equipe, se você escolher uma equipe de bons profissionais, realmente humanizados, que sabem o que estão fazendo, você pode confiar,
porque você realmente vai estar em boas mãos. Né? Se algo acontecer, ou antes, ou durante, ou depois do parto, essas pessoas vão ter sim como resolver essa situação e caso seja necessário, aí sim uma transferência hospitalar. Esse, no caso, seria o plano B do seu plano de parto. O plano A é aquilo que você deseja, aquilo que você espera, aquilo que você sonha. E o plano B é o quê? Se isso não der certo, se eu tiver que ir para um hospital, qual hospital eu vou? Eu vou ser atendida pelo plantão, ou eu vou ser atendida por um médico que vai ficar de backup, enfim. Tem muitas coisas aí a serem definidas com a equipe, tá? Tudo isso é muito bem conversado, não é nada na hora, não. Bom, parto domiciliar é parto desassistido? Não, não é parto desassistido. É um parto, pelo contrário, muito bem assistido, né? As enfermeiras, o médico, a obstetriz, enfim, que vai te atender, ela vai acompanhar, auscultar o coração do seu bebê a cada meia hora, né? Acompanhar a sua pressão, enfim. Gente, é um cuidado que eu não tive no hospital, tá? Eu fiquei no hospital em torno de 6 horas até o Fernando nascer, enquanto eu tava nas contrações e tudo mais, e eu não tive nenhum atendimento como eu tenho quando eu estou em casa com as enfermeiras, tá? Eu estou sendo cuidada por 2 pessoas que estão ali só pra mim e pro meu bebê. Então imagina que de maneira alguma você está sendo desassistida, pelo contrário. Você está sendo muito melhor, eu falo que é um cuidado VIP. Cara, eu tenho 2 pessoas só pra mim. É o tempo todo, tá bom? Como é realizado o pré-natal? Bom, o pré-natal ele é realizado, você pode fazer o acompanhamento pelo SUS, você pode fazer o acompanhamento pelo convênio, no caso eu fiz pelo convênio, todos os exames pelo convênio, um pré-natal normal e paralelo com a equipe. Então eu mando todos os resultados de exame para a equipe, né, tenho as consultas com a equipe, porque né, a gente precisa conversar, se for o primeiro parto, você precisa gerar um vínculo, né, com essas pessoas, afinal eles vão estar na sua casa, não é mesmo? Nas intimidades do seu lar. Então, né, mas isso é algo que durante a gestação, né, por todo esse processo, é muito bacana, muito legal. Então, não fiquem grilados com o pré-natal, e o pré-natal ele deve ser feito sim, tá? Os exames, tudo certinho, tudo ok, porque é com esse pré-natal que eles vão falar, ó, você vai poder ter sim um parto domiciliar, ou não, gente, não vai rolar. Sua gestação é uma gestação de risco, então é melhor ter um parto natural no hospital, ok? Doula faz parto? Não, gente, doula não faz parto. Repete comigo, doula não faz parto, doula não faz parto, doula não faz parto. Doula é uma profissional treinada e capaz para cuidar do seu psicológico, para cuidar do seu físico. Físico como? Massagem, sabe? Te acalmar, te dar aquele abraço, segurar na tua mão, naquela hora da covardia, que toda mulher, quando tá chegando pertinho da hora do neném nascer, mesmo ali nos últimos momentos antes das contrações do expulsivo, a mulher tem um momento de covardia, de desistir, de achar que não é capaz. E essa profissional é aquela que tá treinada para te ajudar e fala, não, vamos lá, você consegue, comigo, vamos. E aí dá tudo certo. E essa mesma profissional, ela vai te acompanhar durante a gestação, tirando seus medos, conversando muito com você, tirando as suas dúvidas. E no pós-parto, ela vai te ajudar também com os cuidados com o bebê, se você ainda não tem experiência, a amamentação, sabe? Então, ela faz isso, gente, mas ela não faz parto. Na verdade, a enfermeira obstetra também não faz parto. Quem faz parto é você e seu bebê, ok? Quem tá gerando é você, o bebê vai sair de dentro de você, sem ninguém puxar, sem ninguém fazer absolutamente nada. Então, o parto é seu, lembra-se disso. Preciso de ambulância na porta? Não, gente, nem a Gisele Bündchen precisou, ok? Tem muita gente que fala aí que, porque ela tinha dinheiro, então... gente, parto domiciliar não tem nada a ver com dinheiro, ok? Tem a ver com decisão. Você escolheu um parto, você escolheu essa via de parto, e você decidiu por isso, e você faz, se programa para isso, certo? Tem gente que acha que eu sou rica, milionária, porque só quem tem parto em casa é quem tem grana. E não é verdade. Eu não tenho. Eu queria ter. Gente, eu queria muito ter grana, mas eu não tenho, não.
tenho Deus, eu tenho muito amor, eu tenho uma família que me ama, uma família que me apoia, sabe? Um trabalho, glória a Deus por isso, porque, né, a gente dá duro danado. E vale a pena cada centavo de investimento, porque é um investimento para a vida. Então, se você acha que só vai ter parto domiciliar quem é rico, desencana, sabe? Se você realmente quer ter essa experiência, se você realmente quer passar por isso, cara, procura uma doula. Essa doula, ela vai te indicar uma equipe que se enquadra com o seu perfil e conversa com essa equipe, avalia, sabe? Vê o que realmente é verdade e o que não é. Porque tem gente que fala demais nessa vida. Então, assim, ignora os falatórios e vai procurar saber o que realmente é verdade, tá? Eu acho que eu tenho mais coisas pra responder, então eu vou dar pausa nesse vídeo e vou fazer a parte 2, gente, porque senão a memória não vai rolar, tá bom? Mas, eu acho que eu respondi a maioria das perguntas. Ah, lembrei! Me falaram que, na verdade, o parto tem que acontecer até 40 semanas, né? Na verdade, não. Uma gestação, ela pode ir até 42 semanas tranquilamente, gente. Desde que essa gestante seja acompanhada e muito bem acompanhada. Ela pode ir no hospital a cada 2, 3 dias, ou a equipe pode ir até ela nesse período. E estando tudo certo com o bebê, estando tudo certo com a mãe, ela pode esperar sim. Não precisa induzir parto com 40 semanas. Não precisa ir para cesárea porque fez 40 semanas, ok? Todos os meus bebês nasceram a partir de 40 semanas. E na verdade, se você for ver os estudos, a maioria dos estudos dizem que as crianças nascem, pasmem, com mais de 40 semanas. Porque ninguém sabe dizer o dia que você engravidou, certo? Eu mesma não sei. Então, como você vai saber se o seu bebê está realmente pronto ou não, não é mesmo? Então você pode sim esperar as 40 semanas, 41 semanas, 41 semanas e meia, enfim, gente. Para daí pensar em uma indução, e a indução também não é chegar lá estourando a bolsa, não. Isso aí é um outro processo, mas vai ter que ficar para um outro vídeo, porque acabou a memória do meu celular, galera. Tá bom? Mas eu espero que eu tenha esclarecido a maioria delas. E coloca aí nos comentários se eu esqueci de alguma coisa, tá bom? Me lembra. Então, um beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo, que eu sei que vai ter mais. Tchau!